Vamos estar apresentando aqui o trabalho a respeito do controle de simulações de faltas em sistemas de transmissão de energia elétrica. No caso, nosso trabalho se baseia na criação de um software que vai estar podendo fazer a criação e o controle, a manipulação dessas simulações, desses casos de falta. Os participantes do projeto são Arthur Honorato dos Santos Silva, Tiago Malfonseca, Jean Stanislau de Souza Guimarães, que são os integrantes alunos, sabe? E o orientador João Ricardo da Mata Soares de Souza. Todos são do Cefet Contagem. Bom, o objetivo do nossa pesquisa é o desenvolvimento de uma aplicação para a facilitação da modificação de variáveis e arquivos ATP. A justificativa para isso seria a obtenção de uma forma a tornar mais eficiente e rápida a execução e edição desses arquivos. A relevância do trabalho seria que com a elaboração desse software, pode-se trazer uma evolução na elaboração e modificação desses arquivos. Já sobre a metodologia utilizada no trabalho, durante todo o programa nós utilizamos estritamente a linguagem de programação Python, visto a sua versatilidade e eficiência. Além disso, para a construção das interfaces gráficas em que o usuário entrará em contato durante todo o programa, nós utilizamos a biblioteca PySimpleGuy, uma biblioteca extremamente simples que pode ser utilizada para a construção de layouts. Além disso, nós utilizamos as funções da biblioteca NumPy para poder gerar os valores aleatórios, sejam eles gaussianos ou uniformes. Além disso, nós também mexemos um pouco com manipulação de arquivos pela biblioteca OS e também manipulação de dados dentro de arquivos pela biblioteca padrão do Python, além da biblioteca Codex, que também serve para isso. Essa é basicamente a metodologia do trabalho. Já sobre os resultados e a conclusão do trabalho, o resultado final do trabalho, foi um programa completamente funcional, onde o usuário já pode inserir um arquivo ATP de sua escolha. Dentro desse arquivo ATP, ele vai construir uma variável que será um espaço dentro desse arquivo que sempre irá ficar modificando a cada arquivo criado. Então, por exemplo, para construir essa variável, eu preciso que o usuário insira as suas coordenadas, onde ela começa e onde ela termina. E aí, beleza. Aqui mostra a variável selecionada. E quando essa variável ela é selecionada, ele pergunta qual é o tipo de método, uniforme ou gaussiano. O método uniforme é basicamente um método randômico em que o usuário ele precisa inserir os limites, as boundaries, enquanto o método gaussiano ele é um método que depende da localização e da variância. Que tem a ver com a variável randômica que será gerada. Então, beleza. O usuário ele vai inserir a boundary do método uniforme. Então, começa em 0 e pode ir até 10. E beleza. Uma variável foi construída. Essa variável ela foi construída e ela pode ser verificada. Então, N variáveis podem ser construídas. Então, por exemplo, ele pode vir aqui, passar outra coordenada e mais uma variável pode ser construída. E quando ele for verificar, as duas variáveis vão estar aqui. Então, beleza. Após ele inserir todas essas variáveis, sejam elas gaussianas ou normais, ele pode vir aqui no método run, e dentro desse método, ele pode inserir o número de arquivos que ele deseja criar e o nome dos arquivos, o nome em que os arquivos serão criados. Os arquivos serão criados com o nome dele e o número da iteração. Então, por exemplo, nome 0, nome 1 e assim por diante, até a quantidade de arquivos que foi pedida pelo usuário ser atingida. Então,
beleza? Run. E então, quando ele for dentro da pasta dele, vemos aqui que tem duas pastas diferentes de case e elas são identificadas pelo horário essa criação dos casos foram feitas. Então, por exemplo, agora são 1.08 e foi feito 1.07, então tá aqui, name0.tp até name9. E como pode ver aqui, ó, os valores estão sendo mudados a cada arquivo gerado. Sempre mantendo a mesma posição dentro do arquivo. Além disso, o case.bat, que é basicamente um arquivo que fará a integração posterior à plataforma que compila os arquivos.tp, ele é criado também mais para frente para nós realizarmos a melhoria de conseguir compilar esses arquivos também e deixar dentro dessa mesma pasta dos cases. Além disso, para as melhorias, nós pretendemos ainda adicionar mais algumas funções para as variáveis, como deletá-las ou então modificar o conteúdo de uma variável específica. Além disso, nós pretendemos também fazer com que cada caso dependa do tipo de estudo em que o usuário está se baseando. Então, basicamente é isso que nós temos de resultados e conclusão, e que ainda nós pretendemos fazer no futuro com esse projeto.